Muita gente já viu, usou, ouve falar das pistolas dos videogames e arcades, não é verdade? Mas você já parou para pensar como elas funcionam? Como o console ou arcade que você utilizou sabe se você acertou o alvo ou não? Então é nesse vídeo que eu vou falar a esse respeito. As primeiras pistolas de luz apareceram na década de 1930, após o desenvolvimento de válvulas termiônicas sensíveis à luz. Não muito depois da tecnologia surgir, ela começou a aparecer em jogos de tiro para arcades, começando por Seaburg Ray Olight, meados de 36. Esses jogos de pistola de luz antigos usam pequenos alvos, geralmente móveis, dispostos em um tubo sensível à luz. O jogador usava uma arma, geralmente um fuzil, que emitia um raio de luz quando o gatilho era puxado. Se o raio atingisse o alvo, um acerto era pontuado. Algo que sempre me despertou a curiosidade foi como funcionam. Afinal de contas, naquela época não existia nenhum tipo de sensor em nossos televisores, para que elas identificassem onde o jogador estaria apontando sua pistola. Muitos de vocês pensam que as pistolas em si emitem um tipo de sinal para a televisão. Na verdade, é a televisão que emite o sinal para a pistola. Quando o jogador aperta o gatilho, ativando o fotorreceptor, que ao mesmo tempo manda um comando presente na pistola ao console, e rapidamente o computador pinta a tela da TV toda de preto, mas deixa apenas o alvo branco em questão de milissegundos. Isso é muito rápido e nossos olhos não percebem muito bem, pois esse é o tempo de varredura completa da tela. É o tempo suficiente para que o fotorreceptor detecte o sinal. Assim, se ele detectar a luz, o fotorreceptor manda novamente o comando para o console. Nessa segunda volta, significa que o usuário estava apontando para o alvo. Mas poderíamos nos perguntar, o fotorreceptor detecta qualquer tipo de luminosidade? Por exemplo, imagina você quando criança com seu NES jogando Duck Hunt. Sempre ficava errando o alvo, cansado de tanto errar, desiste e foi tentar fazer outra coisa. No caminho você avista uma lanterna em cima da mesa, aí pensa, vou usar essa lanterna e iluminar na pistola para enganar o videogame e ficar sempre acertando o alvo sem estar mirando na tela. Aí é que vem o pequeno truque, ela não funciona. Os fotorreceptores usados em games são calibrados para serem ativados apenas por uma certa quantidade de luz, em que se chama lumen, é uma unidade de medida da luminosidade. Em televisores ou monitores de arcades, emite em média 2000 lumens. Quando a luminosidade acima ou abaixo desse valor, não sensibiliza a pistola, que nesse caso o fotorreceptor. No nosso exemplo de fraude, uma lampadinha de lanterna gera apenas cerca de 500 lumens, bem menor do que espera, ou seja, é melhor treinar bem a pontaria. Falando em taxa de luz nas TVs, em televisores antigos havia um feixe de elétrons que era disparado em cada ponto da tela, para que este ponto fosse iluminado, sendo a tela dividida em linhas e colunas. Este feixe iniciaria com a linha de cima e terminaria pela linha de baixo. Esse método foi usado na década de 90, era uma maneira de o console identificar onde ficam os pontos do televisor, que usava se era grande ou pequena, como se fosse tipo uma calibragem para o jogo, e também identificando em que posição sua arma estava apontada. Se você não entendeu, eu vou dar um exemplo. É como se fosse um mapa da batalha naval, pois onde representa as linhas e colunas em que você escolher o espaço entre elas para colocar a posição das navegações. Por exemplo, você escolhia na posição B4, uma outra no G5, C1, C2, D5 e assim por diante. Então o jogo fazia mais ou menos isso. Eles escolhiam um ponto em que é para ser iluminado, para que seja o alvo, e o restante da tela estaria apagada, como tinha dito antes. Uma coisa certa é que pode ser acertado além do centro do alvo, também tem como acertar até 1 centímetro a mais ao fora do alvo, devido em alguns tipos de televisores não ter tela reta, e sim inclinada, pois pode diferenciar o ângulo da luminosidade. Assim ficaria mais fácil do computador saber se o alvo foi acertado ou não. É importante observar que essas pistolas funcionam em televisões antigos, pois os televisores LCD de hoje em dia não ajudam muito neste processo, devido à sua intensidade de luz ser totalmente diferente das televisores antigas, e com isso o console acaba não reconhecendo a luz para saber se o jogador acertou ou não.
Com o passar do tempo, um novo método foi desenvolvido para compensar para que não ficasse somente em telas de tubão. Ele se baseia em um ou vários emissores de luzes infravermelhos postos próximos à tela, como vocês estão vendo aí no fundo. É um sensor infravermelho na boca da pistola. Quando o gatilho é pressionado, a arma envia a intensidade do raio infravermelho que ela detecta. Como essa intensidade depende tanto da distância quanto do ângulo relativo à tela, sensores de ângulos são localizados na pistola. Deste modo, um sistema equacional trigonométrico é resolvido e a posição 3D relativa da boca da pistola à tela é calculada. Então, ao projetar a boca da pistola da tela com os ângulos medidos pelo computador, o ponto de impacto é determinado. Um dos primeiros exemplos dessa tecnologia, apesar de não usar raios infravermelhos, pode ser visto no acessório Power Glove do Nintendinho, que usava 3 sensores ultrassônicos que tinham a mesma função que os emissores infravermelhos utilizados em algumas pistolas de luz. Às vezes, os sensores são colocados ao redor da tela e o emissor na pistola, mas os cálculos são similares. Um exemplo disso é o Wii Remote, usa uma videocâmera infravermelha no controle portátil, ao invés de um simples sensor. Além do Wii Remote, também tinha um outro exemplo que seria o GunCon 3 para PlayStation 3 e alguns modernos jogos de pistola de luz para as arcades, que vocês encontram nas lojas de arcades, é claro. Bom, falei da história e do funcionamento das pistolas, mas aí você se pergunta, parece que falta mais alguma coisa, não? Sim, falta falar dos designs das pistolas. Existem inúmeras armas, mas vou citar umas muito conhecidas e outras não. Começando com Magnavox Odyssey Shooting Gallery. Foi a primeira pistola para o console caseiro. Ela foi lançada em várias regiões na América, em 1972, Reino Unido em 73, na Europa 74 e no Japão também 74, que parecia bastante realístico e até precisava ser engatilhado após cada disparo. É que apresentava somente um jogo simples em que você consiste em acertar alvos como aviões, navios, patos e lebres. Simples assim. NES Zapper, lançado em 1985, é a pistola do Nintendinho, um dos mais populares exemplos de pistolas de luz conhecidos antigamente, e teve como jogos The Adventure of Bio Billy, Baby Boomer, Parker Bill's Trick Shooting e o mais conhecido e odiado jogo Duck Hunt. XG-1, lançado em 1987 para o Atari XE Game System, com o jogo Alien Brigade, Bayonet Blaster, Crossbow e Meltdown and Sentinel. Action Max, um console que é meio bizarro, pode parecer muito normal na foto que vocês estão vendo, mas os jogos deles é o que torna esse console bizarro. Todos os jogos são feitos por fitas VHS, cara. Não é esse tipo. Esses tipos de fitas que hoje em dia não existem mais. Lançado em 1987, controlado somente por uma única pistola, ou seja, só dá para jogar de um player. Claro, não é seu retardado, se tem um controle é para jogar somente de uma pessoa. Os jogos que tinham eram Ambush Alley, um simulador policial, Blue Thunder, baseado no filme de mesmo nome, Hydro Sub 2021, simulador de submarino futurista, The Rescue of Pops Ghostly, que é uma casa mal assombrada. Light Phaser, para o Sega Master System, lançado em 1986, com os jogos Assault City, Gangster Town, Marksman Shooting, Missiles Defense 3D, Operation Wolf. Teve uma outra também, a XT-7, para o filme Captain Power and the Soldier of the Future, um programa de televisão interativo lançado em 1987. Super Scope teve o lançamento em 1992 para o Super Nintendo, modelada com uma bazuca com jogos em um único cartucho, Battle Clash, Bazooka Blitz, não sei de pronunciar esse nome, The Hunt for Red October, usado somente em algumas fases de bônus, e Lamborghini American Challenge. Isso é muito estranho porque quem conhece esse jogo é um jogo de corrida e utiliza normalmente o controle do Super Nintendo, mas também é utilizado pelo Super Scope. Para usar o Super Scope no Lamborghini, há um modo de jogo diferente do original que ela fica disponível. Você desbloqueando ela, utiliza a Super Scope. Dreamcast Gun, para o Sega Dreamcast,
Não se sabe o ano do lançamento, pois durante o desenvolvimento dos acessórios para Dreamcast, mas uma coisa é certa, ela foi lançada entre 2000 e 2003. A pistola oficial da Sega foi lançada somente na Europa e na Ásia, mas não nos Estados Unidos, devido às preocupações com a má impressão, logo depois que teve o massacre na Columbia High School, em 20 de abril de 1999, ocorrendo vários massacres dentro dessa escola, matando mais de 1000 alunos nesse dia. Bom, para esse console teve os jogos lançados: Death Crimson OX, somente japonês, mas temos suporte para a Europa também. Death Crimson 2, somente para o Japão. Demolition No Exit e também o jogo Confidential Mission. Há também pistolas que foram lançadas durante a sexta geração dos videogames, como o Sega Saturno e o Xbox, e vários outros consoles de arcades. Os jogos eletrônicos que apresentavam incluem Resident Evil The Umbrella Chronicles, Time Crisis 4, Virtual Cop 3 e The House of Dead Overkill. O Wii Remote, que foi lançado em 2006, não utiliza a tecnologia das pistolas de luz tradicionais, mas pode ser visto como sucessor delas, como tinha dito antes. Ela é designada para armazenar o Wii Remote e o Nunchuk, dando uma sensação de manejo de pistolas de luz e também para uma jogabilidade de FPS para quem é fanático em tiro. Teve jogos lançados recentemente também. Teve também os jogos que eu disse antes, que foi Resident Evil The Umbrella Chronicles. Tem também Resident Evil The Darksiders Chronicles, Metroid Prime 3 Corruption e entre outros. Teve também a Namco Guncon 2 e Guncon 3. A Guncon foi a primeira a ler o sinal de vídeo no acessório, que foi a primeira pistola a ser utilizada em infravermelho. É por isso que dizem ser mais precisa. Ela foi utilizada no PlayStation 1 com jogos feitos Judge Dredd, Maximum Force, Resident Evil Survival, somente na versão japonesa e nas versões europeias, Time Crisis. Para o PlayStation 2 foi a Guncon 2, que teve os jogos Dino Stalker Endgame e Gunfighter 2 Revenge of Jesse James e Resident Evil Survival 2. E para Guncon 3 teve para o lançamento do PlayStation 3, que foi os jogos Time Crisis 4, Time Crisis Rising Storm e The Storm Pirates. E sem falar dos arcades, que só encontrei The House of Dead, Alien 3 e Friction. Não tem design próprio nas pistolas, pois cada arcade tinha o seu modelo. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado sobre a história e o funcionamento das pistolas dos games. Se por um acaso eu falando dos estilos dos designs dos consoles, ou então dos jogos que eu citei, e você lembrou de mais algum que eu não tinha falado, esteja à vontade de falar aí nos comentários. Com a sua opinião, pode, além de matar a curiosidade de outras pessoas, também mata a curiosidade. Então é isso, se vocês tenham gostado, não esqueça do seu gostei e favorito, para ajudar a divulgar o canal e assim me motivar mais ainda a continuar fazendo esses vídeos. Se não é inscrito no canal, se inscreva para ficar recebendo mais notícias, vídeos que eu for postando por aqui. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido, valeu e até a próxima!